A nova etapa da economia russa começou em março de 2014, com a anexação da Crimeia pela Rússia. Pela primeira vez na era pós-soviética, o Ocidente aplicou sanções a Moscovo. A início visavam personalidades, mas as sanções foram agravadas com a crise no leste da Ucrânia e a queda do Boeing MH17. As companhias estatais russas e os bancos perderam o acesso aos mercados de capitais do Ocidente. A economia russa, já em desaceleração, veio acentuar-se a tendência. Sobre tempestades económicas, Warren Buffett diz que só se sabe quem nada nu quando a maré recua. E a economia russa está despida. O petróleo é o principal produto da exportação. O preço recuou mais de 40% para perto de $65 e o rublo perdeu metade do valor face ao dólar, apesar dos esforços do Banco Central. No espaço de poucos meses, milhões de russos perderam as poupanças em rublos, o consumo está a afundar, os capitais estão a fugir do país, como reconhece o Ministro das Finanças. A União Europeia e os Estados Unidos limitaram-nos o acesso aos capitais, o que nos custa cerca de 40 mil milhões de dólares por ano. É um montante enorme, é óbvio, mas se olharmos para a fuga de capitais, rondava os 100 mil milhões de dólares até agora, mas pode atingir este ano 130 mil milhões de dólares. Em agosto, a Rússia contra-ataca com um embargo aos produtos alimentares norte-americanos e europeus. Com o mercado russo dependente das importações, o embargo fez disparar a inflação, aproximando-a dos 2 dígitos em apenas um mês e dos 10% no final do ano. Na Europa, os efeitos da retaliação russa não foram tão fortes como previsto, mas alguns países e setores foram bastante penalizados. As sanções russas em plena época de colheitas obrigaram os agricultores a distribuir gratuitamente pêssegos ou batatas. A arma do gás voltou a ser usada. A Rússia, principal fornecedor de gás da União Europeia, aproximou-se de novos aliados como a China e anunciou o abandono do gasoduto que deveria abastecer o leste e sul da Europa. Apesar do conflito, União Europeia e Rússia mantêm ainda uma ampla gama de relações, mas a evolução das relações económicas depende muito das questões políticas, considera um analista. Deveremos chegar a uma nova ordem nesta região localizada hoje entre a Rússia e a União Europeia para definir finalmente fronteiras, várias questões de soberania, tensões étnicas, por aí adiante, e só depois poderemos construir nessa base. Para levantar as sanções e restaurar a confiança, os líderes ocidentais exigem que Moscovo mude a política em relação à Ucrânia, mas Putin responde. Sobre a questão das sanções, elas são a reação nervosa dos Estados Unidos e dos seus aliados à nossa posição face aos acontecimentos na Ucrânia, a chamada Primavera da Crimeia. Estou seguro que, se nada disto tivesse acontecido, eles teriam inventado motivos para conter o potencial de crescimento da Rússia. E no final, o que podem os europeus e os russos esperar desta guerra político-económica?